Você então começar a analisar as classes do nosso componente, né? Observe que para cada tipo de arquivo eu tenho duas units, tá? Então, AFD pass, AFD class pass. Mesma coisa para o AFDT e para o ACJF. Vou começar abrindo esse AFD aqui. Tem aqui a parte da documentação padrão que tem nas outras classes do projeto ACBR. E eu tenho a minha unit acbr.afd. E aqui eu tenho, olha, as definições daqueles registros, né? Para cada registro eu crio uma classe. Tá? Então eu tenho aqui tcabeçalho, é uma classe. E aqui os campos. Criei todos os campos do tipo string mesmo, independente do que eles sejam, tá? O nome do campo, como aqui ele não põe nome de campo, eu inseri também campo 1, campo 2, campo 3, até o campo 11, né? Seguindo a mesma linha de raciocínio que tem aqui. Embora que ele tenha campos numéricos, né? Numérico e alfanumérico são os dois tipos de campos que nós temos aqui, eu tratei todos os campos como string, tá? Até porque, né, ele põe, por exemplo, aqui numérico para CNPJ e CPF, certo? Que só aceita números, né? Mas aí eu trato como uma string mesmo aqui, tá bom? Eu ponho aqui um registro válido, mas se nós tivermos aí que fazer algum tipo de teste para esse registro e informar se ele é válido ou não, nós vamos informar isso aqui nessa propriedade, tá? Legal. Bom, isso em private, né? Em private eu coloco as minhas propriedades, aí, os meus campos, né? Field de campo, lembrando isso sempre. Em public eu coloco o meu construtor e o meu destrutor e começo a definir as minhas propriedades, né? Eu tenho o registro válido, é uma propriedade que vai escrever e ler em F registro válido. O default é true. E aí eu crio a propriedade para cada campo que eu defini aqui em cima, tá? Todas as propriedades leem e escreve diretamente nos campos. Registro 2, mesma coisa. Uma classe, defino os campos, crio o registro válido. Em public eu crio o construtor e o destrutor e defino as minhas propriedades. Para o registro 2 eu tenho uma coisa diferente. Eu crio aqui uma nova classe que herda de object list, ok? É o registro 2 list, né? Se for necessário, eu crio uma lista de registros número 2 a partir dessa classe aqui, ter registro 2 list, tá? Ele vai ter duas funções, o getItem e o setItem, né? E em private. E em public eu tenho uma função new, para eu criar um novo registro 2, e tem uma propriedade em itens, onde eu consigo pegar um dos itens que está na lista, tá certo? Muito bem. Registro 3, mesma coisa, defino os campos, registro válido, construtor e destrutor, propriedades, e depois eu defino uma lista para esse registro 3, né? Os campos, todos eles o mesmo padrão que eu segui nos outros, né? Do tipo string. Registro número 4, também é uma classe, defino todos os campos do tipo string, registro válido, crio construtor e destrutor, crio aqui as minhas propriedades, né? Você vai observar que aqui no manual eles cometeram alguns errinhos, né? Por exemplo, aqui olha, o registro de número 3, 6 campos, né? Mas o meu registro de número 3 aqui só tem até o campo número 5. Por que isso? Então, 1, 2, cadê o 3? Eles não colocaram 3 aqui. 2, 4, 5, 6. Legal? Então, só ter atenção para isso, né? Eu segui a ordem que é para ser, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Tá, então, os outros registros, mesma coisa, né? Crio o registro, crio a lista, crio o registro, crio a lista. No final, eu crio um trailer, né? Aí aqui nesse trailer, os campos de 2 a 5, eles estão diferentes. No lugar de string, eu estou usando inteiro,
Por que isso? Porque no trailer eu tenho que informar a quantidade dos registros de 2, 3, 4 e 5. Né? Então, as minhas classes, os meus métodos, eles já vão. Toda vez que eu crio um registro número 2, registro número 3, eu já vou contando. Né? E no final, quando eu gero o trailer, eu já informo o total aqui de cada um dos registros. Legal? Perfeito. Depois que eu faço aqui as declarações, né, das minhas classes, eu preciso implementar os métodos. Então eu tenho aqui os métodos para cabeçalho. Método create retorna registro válido true. Método destroy apenas herda do destroy da classe Py. Né? Registro 2 list, eu tenho o get item, é onde eu passo aqui um índice. Então ele vai retornar um registro 2 daquele índice. E o new, ele cria um novo registro 2 e adiciona esse registro 2 na lista. É isso que já faz o new, tá? Set item, eu passo um índice e um valor. Então ele insere na lista aquele índice e aquele valor. Legal? Registro 2, create registro válido true, destroy, ele apenas tira o objeto da memória, né? Get item e new, a mesma coisa que faz ali o registro 2. Set item também. Aqui no caso do registro 3 list comparado ao registro 2 list, tá? Registro 4 list, aí ele vai fazer a mesma coisa que os outros, né? Ele vai ou pegar um item, ou criar um item novo e adicionar na lista, ou adicionar um item na lista, tá? E o trailer, né, assim como no cabeçalho, ele apenas retorna registro válido true e aqui libera o objeto da memória. Então essa é a nossa unit acbr.afd. São a criação dos registros está definida nessa unit aqui, tá? Mas eu tenho uma AFD class. O que é que faz a AFD class? cbr.afd class. Ela usa a cbr.afd, né? E nessa classe aqui, olha, t.afd, ela vai herdar de acbr txt class, que eu já vou começar a fazer o tratamento para gerar o meu arquivo, né? Ou para ler o meu arquivo, tá? Legal, então eu crio aqui alguns campos dentro dessa classe .afd. Eu crio o f cabeçalho, que é do tipo t cabeçalho, que está definido lá no cbr.afd. F registro 2 do tipo t registro 2. F registro 3 é uma lista de registro 3. Veja que no registro 2 eu não criei uma lista, né? Porque o que é o registro 2? O registro 2, inclusão ou alteração de identificação da empresa no REP. Será que eu vou ter uma lista desses registros no arquivo? Estou assumindo que não, tá? Registro 3, 4 e 5, todos eles são listas, né? Por quê? O 3 é a marcação de ponto. O 4 são ajustes no relógio, pode ter mais de um ajuste num dia ou num período, né? E o 5 é inclusão ou alteração dos dados do empregado na memória de trabalho, também pode ter mais do que um no período. O 2 pode ter mais do que um no período? Aí nós vamos analisar. Se puder ter mais do que um no período, então aqui nós não usamos no registro 2, usamos no registro 2 list. Mas a nossa CBR aqui, olha, .afd já está preparado para isso, né? Nós temos um registro 2 list aqui, tá? Então é só fazer uma pequena alteração. Legal, tem um ftrailer e tem um fnsr. O que é esse fnsr? Se você observar aqui, olha, NSR é um número sequencial do registro, tá? É um contador que precisa ter no registro. Então esse contador, já crio ele aqui para toda vez que eu criar um registro novo, eu incremento esse contador, tá? Tenho dois métodos, criar os registros e liberar os registros, aqui em private. Em public eu tenho o construtor, o destrutor e um método limpa registros. E tenho os métodos para escrever cada um dos registros, né? Escrever o cabeçalho, escrever o registro 2, escrever o registro 3, o 4, o 5 e escrever o trailer. E aqui eu defino as minhas propriedades, né? Cabeçalho do tipo t cabeçalho, lê e escreve em f cabeçalho. Mesma coisa para os demais registros e para o número sequencial.
No meu construtor, eu chamo o método criaRegistros. O criaRegistros, ele instancia todos os registros. E observe que em trailer, eu já seto lá os campos para zero, porque eu vou contar cada um dos registros, né? E também o meu número sequencial vai ser zerado. Destrói, eu chamo o método libera registros, que libera todos os registros da memória. Tá logo aqui embaixo, né? O método limpa registros, ele chama o método libera registros e logo após chama o método cria registros, tá? Então, o limpa registros é para tirar os registros atuais da memória e já instanciar registros novos e zerar todos os contadores aqui. E aí vem os meus métodos de escrita, né? Write cabeçalho, o que é que ele faz? Então, se existe um F cabeçalho, com F cabeçalho faço o seguinte: escreva 000, que é o primeiro aqui, ó, 000, tá? L fio é para ele preencher com zeros à esquerda. Depois ele escreve 1, daí ele escreve 1 de novo, 1 porque é o registro número 1. Aí ele já não vai escrever 1 de novo, né? Ele vai escrever o conteúdo que está no campo 3 e o tamanho é 1. Né? O conteúdo que vai estar no campo 3, o conteúdo é 1, tamanho, né? Depois ele escreve o conteúdo o que está no campo 4, cujo tamanho é 14. Né? 4, tamanho 14. E ele vai preencher com zeros à esquerda. Tá? Vai depois escrever o campo 5, que está no campo 5, tamanho 12. Aqui, ó, campo 5, tamanho 12, preenchendo com zeros à esquerda. Depois ele escreve o conteúdo do campo 6, só que ele vai preencher com espaços à direita, R, right, aí vai preencher aí agora com espaços à direita, tá? E por aí vai. No final ele dá uma quebra de linha, né? Mesma coisa ele faz com o registro 2, já no registro 3 é diferente, né? Porque o registro 3 é uma lista. Então ele vai o registro 3, pega cada um dos itens do registro 3, incrementa o contador, escreve o contador e escreve os demais dados. Tá? No final, nós incrementamos o contador do campo 3 do trailer, que se refere ao total de registros do tipo 3. Mesma coisa para o registro 4, escreve os dados do registro 4, aumenta o contador do trailer. Mesma coisa para o registro 5. E no trailer, nós vamos preencher primeiramente com 999. É o que é mandado fazer aqui, olha. 999. Depois vem as quantidades, né? Campo 2, campo 3, campo 4, campo 5. Finalmente, nós escrevemos 9, é a última informação, e damos uma quebra de linha, tá? Isso que faz a nossa classe AFD Class, ok? Então, definimos os registros aqui. Definimos o comportamento desses registros, como é que o arquivo ele deve ser lido ou escrito aqui na AFD Class. No caso aqui ele vai ser lido, né? Como o arquivo ele deve ser lido, não, desculpa, como ele deve ser escrito, né? É definido aqui na AFD Class, ok?